Olá, tudo bem? Certamente você se lembra da mensagem que ontem eu postei para a nossa meditação e edificação. E a mensagem de ontem nos desafiou a não sermos tão somente conhecedores da palavra, leitores da palavra, mas praticantes. E eu recebi algumas mensagens, e dentre elas eu tive a mensagem de uma irmã que fez a seguinte pergunta: por que é tão difícil colocar em prática? Ou seja, ela estava questionando o seguinte: por que é tão desafiador? Por que é tão difícil nós colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina na sua palavra? E a resposta que normalmente é dada é a seguinte: que a natureza humana é completamente oposta à natureza divina, que a natureza divina é totalmente oposta à humana. Se diz, em referência ao ser humano, de que ele é inverso, reverso e rebelde contra Deus. Essas palavras querem expressar que a natureza humana ela está completamente distante, é uma natureza completamente oposta à natureza divina. Logo, isto fica extremamente desafiador ao ser humano, não somente entender a revelação divina, mas praticarmos aquilo que Deus nos ensina, já que os seus ensinamentos emanam de um Deus santo e perfeito, e nós somos pecadores e imperfeitos. E provavelmente o profeta Isaías definiu muito claramente como nós somos opostos na nossa natureza em relação a Deus. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entendo que o profeta Isaías deixou muito claro a diferença brutal, abismal entre Deus e o seu caráter, e nós e o nosso caráter e a nossa limitação em relação a Deus. Diz Deus que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os caminhos dele não são os nossos caminhos, que ele é dos céus e nós somos da terra. Portanto, é por este abismo tão grande entre as nossas naturezas é que se torna desafiador nós praticarmos aquilo que emana de Deus como ensino. Mas é necessário que nós deixemos claro algumas coisas. Em primeiro lugar, é importante dizermos que quando o ser humano não se converte a Cristo ou ainda não se converteu a Cristo, que é impossível ele praticar esta palavra. Mas a partir do momento que ele se converte a Cristo Jesus e o seu Santo Espírito vem habitar neste homem, este homem não apenas ele crer na palavra de Deus, bem como entende a palavra de Deus e se torna capacitado pelo Espírito Santo de Deus para praticar aquilo que Deus lhe ensina. E é importante nós observarmos que nós precisamos estar plenos do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida plena, debaixo do poder de Deus, para que nós então sejamos capacitados para praticarmos a sua palavra. Se nós formos convertidos ao Senhor Jesus Cristo e tivermos uma vida espiritual, uma vida no Espírito Santo, que seja fraca, que seja frágil, nós vamos encontrar dificuldades em praticarmos esta palavra. Então, o grande segredo é
que Deus nos converteu a Ele, que o seu Espírito Santo agora habita em nós, Ele nos capacita a vivermos os valores de Deus e que é necessário nós vivermos cada vez mais plenamente no Espírito Santo para que nós tenhamos capacidade para vivermos os valores divinos, os conceitos divinos aqui nesta terra na qual nós estamos. E quero observar aqui que sempre será desafiador para nós, que sempre precisamos ter em mente e no nosso coração propósitos firmes de sermos praticantes desta palavra e não apenas ouvintes, ou seja, aquelas pessoas que acumulam conhecimento, mas que há uma grande distância entre o que sabe e entre o que vive. Que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, nos capacite a cada dia a vivermos os valores celestiais aqui nesta terra. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.